é amigo, é parceiro, que realmente fez isso, cara. A empresa dele é referência em instalação de fachada, né? Instalação de grandes obras. E ele está montando um laboratório dentro da empresa dele para testar os produtos dele, para poder pegar o cliente Legal. dele, o engenheiro dele, e poder passar informação para esse cara, né, do que é o produto. Vai lá, pô, peraí, o cara falou que é 0,5, deixa eu ver se é 0,5 mesmo. Pô, e tem um teste que é muito legal, por exemplo, no caso do PVDF, que é você pôr fogo. O PVDF é um material termoplástico e o poliéster é um produto termofixo. Então, Olha que o que, que legal. acontece? Quando você põe fogo na pintura, se for PVDF, ela vai enrolar como se fosse um plásticozinho derretendo, assim. Se você olhar ele enrolar como se fosse um plásticozinho derretido. Se você pôr fogo no poliéster, ele queima e ele vai caindo partícula, porque ele é um termofixo, ele não é plástico. Então ele não vai dar. Bora lá, bora lá, bora voltar? Cheguei mais. Pois quando eu tiver aí, já me chama aí de novo, o Jefferson. Segundo tempo, Frank. Segundo tempo. Galera, vou pedir um favor pra vocês. Ou quem tiver iPhone, quem tiver celular aí pra gravar a tela, grava essa segunda parte pra mim, porque meu a, a minha quantidade aqui de armazenamento já foi pro saco. Então, se alguém conseguir gravar essa parte aí pra depois me mandar, faz esse favor aí pra mim. Vamos lá, esperando o Jefferson aqui entrar. Dá pra ficar umas 8 horas aqui falando nessa live. O assunto é bom. Só esperar ele entrar aqui. Bastante gente na live, hein? Só esperar o Jefferson. Cadê você, meu amigo? Ele não entrou aqui ainda. Vamos lá, esperando. Ele fugiu. Se alguém tiver ali no particular aí, fala que já voltou. Vou gravar a live, tá? Depois provavelmente eu vou colocar no YouTube. Aí dá pra vocês terem acesso depois a todos os conteúdos. Galera, eu não tô conseguindo mandar no WhatsApp aqui. Manda uma mensagem pro Jefferson, fala que a gente já tá online de novo. Opa, chegou. Voltou. Opa! O pessoal achou que você tinha corrido. Não, não, eu não fujo da raia, não, cara. Não vou, não. Ai, vamos lá. Vamos Tava lá. falando do assunto do seu amigo, né? Do laboratório. Então, eu estava comentando a situação dele, porque ele realmente, cara, tem uma preocupação com a fachada, com o produto que ele entrega. Cara, ele tem que testar. Então, eu acho que as empresas, você tem grandes empresas aqui, pessoas que realmente têm condição de realmente fazer seus testes. Eu acho que é isso, cara. Né? Testa o seu produto, testa o produto que você compra, independente desse fornecedor ser seu amigo ou não, testa o produto, né? Acho que vale a pena. Exija uma garantia mais clara, né? Uma garantia. Pô, você garante o quê? Porque a gente estamos aqui botando a cara para todo mundo e falando A assim: tapa, olha, né? 3 milímetros, desbota. Vai, cara, eu sei, você vai entrevistar outros caras, vai ter cara aqui que fala assim: não, peraí, ó, aquele cara falou, mas o meu não desbota. Eu garanto. Exige Eu isso sei por disso. escrito. Porque, veja, até se a gente fosse fazer uma garantia fake,
entenda o seguinte, mesmo uma garantia, você não vai chegar com uma chapa em 20 anos igual ela era nova. Então, existe uma análise de cor, que a gente tem um espectrofotômetro que você, ou um colorímetro, que você mede isso. Então, você mede a cor original, mede a cor antiga. Isso cria um delta E e um delta G, que é a diferença da cor e diferença de brilho. Então, numa garantia séria, você tem isso detalhado. Por exemplo, o delta E de um PVDF com 15 anos, ele pode chegar até delta E5, delta E6. Esse delta E é a diferença da cor da nova para o velho. Então, existe uma perda natural, né, de coloração dentro de um padrão, Uhum. sabe, do fornecedor da tinta. Porque quem passa qual que é o delta E e qual que é o delta É o G fabricante, dessa né? cor, que é o brilho, quanto que essa chapa vai perder de brilho? Né? Ela vai perder quanto de brilho? E se o material tiver mais brilho que o outro, ele dá diferença de cor. Então, hoje, quando, por exemplo, a gente tem um complemento de obra, que o cliente me fala, olha, peraí, esse material é para o complemento da minha obra. Então, eu pego lá o código que está atrás da chapa dele, lá da operação, OP número tal. Existe lá no laboratório um pedaço daquela chapa, eu meço com a bobina que está aqui. Então, a gente tem um controle, a cadeia fechada, em termos de controle de qualidade do produto. Deixa eu perguntar, e para quem, por exemplo, isso você deu o exemplo aí do seu amigo lá de São Paulo, até imagino quem deve ser, pelo porte. E quem não tem estrutura, por exemplo, assim, para fazer uma compra, tem alguma uma forma de, sei lá, a projeto testa outros materiais de concorrentes, faz alguma análise desse mercado? Como que poderia fazer isso, Cara, Jefferson? Tem uma situação ou não? tem coisa que a gente faz que não pode falar. Porque realmente a gente presta esse serviço para algumas empresas, até para alguns consultores, porque tem certos tipos de testes no Brasil que você não tem um laboratório realmente preparado para fazer. É, A eu falo nossa porque eu câmara, conheço lá a fábrica de a vocês, eu nossa câmara conheço de a salt sala de spray, laboratório. o nosso laboratório é muito completo. A nossa câmara de salt spray é uma câmara de corrosão cíclica. Então ela faz um teste que é diferente de uma salt spray normal. Em todo lugar que você vai tem uma salt spray que é uma maquininha que fica lá banhando o material com uma solução salina. Essa câmara que faz o teste de Provision, ela bombardeia o material com essa solução um pouco mais agressiva, tem um pouquinho de amoníaco. Então ela bombardeia o material e seca, bombardeia e seca de acordo com a norma americana, que é uma máquina americana. Então, esses ciclos que ela cria de secar o material é muito mais agressivo. Então, esse tipo de teste você não vai conseguir fazer em talvez poucos laboratórios no Brasil, algum tenha uma máquina dessa, mas eu desconheço. Não é fácil. Mas É. os testes básicos que você pode fazer, por exemplo, um teste de UVB, a UVB é uma das faixas mais agressivas. Para você ter um teste real, a gente tem uma câmara de xenon. A câmara de xenon emite UVA, UVB, UVC, infravermelho, emite todas as faixas de espectro. Então, para você fazer um teste mais rápido e mais simples, manda um pedaço de chapa para um laboratório e faz um teste de UVB. Se a chapa aguentar 500 horas de UVB, um 3 milímetros, cara, pode comprar de olho fechado, você não vai ter problema. Sabe? Então, são Travou, travou, voltou. Opa, voltamos. Você não precisa ser um expert para fazer esses testes, cara. São simples, são ferramentas baratas, não é equipamento caro. Porque tem uma coisa que é assim, veja. Eu até perguntei para o meu fornecedor de tinta, falei assim, cara, me explica como é que faz para fazer um poliéster barato. Vai, fala lá para mim, o que eu tenho que fazer de rolo? Porque no núcleo já dá para saber. Então, assim, quando você pega um ACM que ele quebra aqui, então, assim, tuc, quebrou o biscoito. O que é Uhum. isso? É carga. Então, carga é carbonato de cálcio, que na verdade é giz, é talco. Então, hoje, esses ACMs que se quebram igual biscoitinho, dificilmente você chega uma chapa que vem aqui e ela quebra voltando. Se ela trinca aqui, quebrou aqui, é um núcleo razoável. É um Eu núcleo percebo bom. isso nos treinamentos. Porque você tem um nível de carga muito alto. Porque o chinês usa polietileno reciclado, plástico reciclado. Então ele usa
polietileno, poliestireno, polietileno de baixa, de alta, e é do pós-consumo, que é do lixo. Então, eles extrudam aquilo para tentar tirar um pouco da sujidade do material e adiciona carga, que é carbonato de cálcio. E só que o volume de carbonato de cálcio chega a ser muito grande, 30%, 40%, e aí vira essa chapinha biscoito que o pessoal está acostumado. Agora, uma coisa do cara entender e analisar é a seguinte: se você tiver uma que mede microns, então você medir uma chapa 0,15, com paquímetro é meio difícil. Mas o micrômetrozinho é barato, não é nada, nem um investimento muito alto. Mas você tem que tirar a cola que está atrás da lâmina, sabe? Lixar ela para até chegar no alumínio, tirar aquela cola. Para conseguir medir realmente a espessura certa, né? Corta pra não dar ela volume. como se fosse um V, né? Para você criar um bico. Porque se ela tiver qualquer ondulaçãozinha, qualquer resíduo, então você delamina, corta um biquinho com uma tesoura, faz um V e mede aquela pontinha. Aí você vai conseguir saber. Se o cara falou para você que era 18 ou 0,21 e já não é, cara, você acha que a tinta que o cara usou é tinta boa? Para, dá licença, amigo. Não é. Então, é importante as pessoas terem ciência que esses 3 milímetros de comunicação visual não tem primer. Não tem. Se o cara falar que está vendendo uma chapa hoje por, sei lá, uns R$ 90 o metro quadrado, eu acredito. Cara, se o cara está vendendo nesse nível de preço, eu acredito que teria primer, ele seria realmente 0,21, mais a tinta, que o material vai dar pintado tipo 0,23. Cara, abaixo disso, meu irmão, de 80 para trás, hoje, com esse dólar de 5,40, não tem 0,21, não tem poliéster com primer. É real isso, não é conversa minha. Não adianta outro importador vir aqui e falar assim, não, mas o meu tem. Então você é bobo, tá vendendo agora com dólar de 5,40 que bateu hoje, tá vendendo com dólar de 4, para quê? Você vai repor teu material como? Né? Ninguém tá aqui para... É um negócio, nós fabricamos um produto bom, vendemos. Importamos um produto bom, vendemos. Não existe doação, troca, caridade, né? Seria hipocrisia dizer isso. Legal. Essa é a real. Aproveitando aqui para sair um pouco agora da esfera, muito boas dicas, porque assim, é uma maneira da galera saber realmente o que o fornecedor está falando. Igual eu falei, não importa o rumo que a gente está indo. Se o cliente quer aquilo, mas informe o material correto. Não venda uma coisa e entregue outra. Acho que a honestidade... Quer vender Gol sem roda, sem banco traseiro, sem nada? Mas avisa. Mas fala pro seu cliente que você está vendendo, né, cara? Exatamente. E vou pegar outra pergunta. Não acredita no que você está comprando. Porque coisas físicas, um carro, esse Gol, que nós virou o assunto, esse Gol é físico. Então você chega na loja, olha lá, o Gol PCD, fala, puta caceta, arrancaram tudo do carro. Mas você está vendo o que você está comprando. Você sabe que você está comprando. É verdade, velho. Você está olhando para ele. PCD, é bem isso. Os caras defendem, né? Os caras sobra nada do carro. Não, até que agora está melhorando, né? Tá vindo uns mais completinhos. Mas a chapa, você olha para ela, você não vai saber se ela é 18, 15, se o poliéster é bom, se é ruim. Não é visível, né? Que você está comprando. Você está comprando acreditando exatamente no seu fornecedor. O risco é todo seu, né? O risco é todo de quem compra. Se o cara eu vou te falar ainda. Tem muito fornecedor de pequeno porte que fala acreditando que está falando a verdade. Mas porque ele foi enganado lá atrás. Entenda que ele acha que comprou uma coisa e aí Exatamente. ele não faz ideia do que recebeu e não faz ideia do que está vendendo. Exatamente. É bem simples. isso. Infelizmente, é pela ignorância do cara. Tipo, quando você é enganado, cara, não tem solução para isso. Por isso que eu estou dizendo, o correto, cara, se você tem a sua empresa, usa esse produto com frequência, passa a testar ele, cara. Sabe? Investiga por conta própria. Não fica aí conversando, porque o fulano me falou, o ciclano me falou. Para de escutar todo mundo. Não escuta eu, né? Não escuta você. Testa você, sabe? Vai a fundo, né? Se o cara não quer acreditar no que a gente está falando, testa, vai em frente. Eu oriento o cara. Pode mandar e-mail para mim, para você, você me manda e-mail, oriento, depois eu peço o pessoal tirar foto, como é que corta essa chapinha, como é que delamina, como é Legal, que cara. essa espessura. A gente faz Podia até bolar um teste para até levar nos cursos.
para fazer Vamos, uma sequência para a galera conseguir testar isso de vamos uma forma fazer, mais vamos simples fazer. possível. É uma boa ideia. Aproveitando aqui para pegar o gancho, que a galera tá perguntando muita coisa técnica aqui. Achei que a galera ia falar de outros assuntos. O pessoal tá bem Vamos pro interessado nos técnico, que é a minha detalhes. praia. É, fizeram uma pergunta aqui do polietileno. O Rui, eu já tive uma aula com o Rui lá na fábrica, né? Ele explicando um pouco sobre polietileno de baixa densidade. E é normal, principalmente nas chapas da Projeto, a gente pegar cores diferentes. Por exemplo, a gente tem aquele pretinho que é mais comum, cinza. Aí de vez em quando chega uma chapa com polietileno azul ou um Uhum. meio esverdeado. E às vezes as máquinas sentem um pouco mais. Quem faz na tupia, às vezes quem trabalha até na seccionadora, já peguei chapa que o disco chega a quase dar aquela parada na seccionadora, porque força. Me Tá. explica um pouco melhor aí sobre essa questão aí do polietileno, das diferenças, cor muda ou não. Como que é essa pegada aí, Jefferson? Nós estamos falando de produto fabricado aqui, então. Fabricado aqui, vamos considerar porque é o que você É consegue. esse que tem essa diferença aí. Até o que foi citado aqui foi uma chapa de 4 mm Ascor tem, e as que eu tive nesse caso também foi chapas de 4 mm PVDF, Tá. tá? Então, por que ele tem essa diferença? Na verdade, assim, a gente começou desde o ano passado a aditivar o nosso núcleo para ele poder ficar preto. Porque, pelo tipo de equipamento que a gente tem, a gente pode utilizar polietileno reciclado de processo industrial. Então, a gente tem um standard de qualidade. Assim, eu não uso polietileno de pós-consumo, que é o polietileno do lixo, porque nisso vem muitas misturas de plástico. Então, quando você usa o reciclado de pós-consumo, já é um polietileno assim que passou por uma etapa só e não tem muita mistura. Então, se ele vem azul, ele é procedente de um tipo de, por exemplo, bombona de produto químico. É produto azul. Se ele é o amarelo, ele é proveniente de algum outro tipo de embalagem ou reciclado de alguma coisa. Como a gente tinha um produto assim que não é aditivado, não tem carbonato de cálcio, ele tem agora uma 0,5% lá de 0,5 de carbonato de cálcio, por conta de facilitar um pouco mais a usinagem. Se eu colocar só o plástico, ele começa a derreter realmente um pouco. Mas a gente aditiva ele um pouquinho para que ele possa ficar mais fácil de usinar. Mas a ideia de usar esse polietileno que vai cada hora de uma cor é realmente porque é um produto assim, eu diria que o nosso material hoje é um dos materiais mais verdes que tem no mercado, cara. Porque o alumínio nosso é da Novelis, né? É basicamente o nosso fornecedor único. A Novelis tem um percentual de reciclagem de lata na bobina de 40% e pode chegar até 60%. Então, o alumínio é reciclado de lata, o polietileno ele é reciclado de um processo industrial. Então, a gente tem um produto, cara, 100% verde. O que não é verde é a tinta, a cola, por exemplo, a nossa resina de cola. A gente tem um processo de coextrusão que é completamente diferente. Não existe nenhuma chapa fabricada na China que tem coextrusão de cola. A gente importa a nossa cola da Dupont, dos Estados Unidos, é a mesma cola que o Reinobond usa lá. Então, a gente tem produto realmente de extrema performance, cara. A gente tem uma Top. tecnologia no nosso FR, para você ter uma ideia, a gente testou um material anti-chama da Lucobond que estava num cliente nosso. E o nosso anti-chama, cara, não é presunção, bicho, é real. Isso a gente pode mostrar. E quem tiver dúvida, cara, quiser visitar a fábrica, tem uma obra grande para comprar, eu quero testar. Você está falando que o produto é Travou. a ligação. Traga o produto, cara. Vamos testar, sabe? A gente testa, mostra para você que é isso. Então, o nosso anti-chama, a resistência de delaminação dele é maior do que o polietileno normal. E o que Já é fala um pouquinho polietileno? aí do anti-chama, do FR, da composição um Então, pouquinho dele o pra galera FR entender. é um produto que ele tem 70% de hidróxido de alumínio e 30% só de plástico. Então, com isso, a gente tem ainda uns segredinhos aqui, né, na nossa formulação, que faz Algumas com que ele, além dele pitadas. ter a performance de ser anti-chama, por conta dessa carga, que é uma carga mineral, ele tem uma resistência de delaminação maior
do que o núcleo de polietileno normal. Então, realmente é um produto de extrema performance. E por que que também, além dele ter essa parte tem uma particularidade, que tem uma parte disso é plástico, quando você põe fogo nesse produto, se você pôr fogo numa chapa de 3 milímetros maciça, ela vai vazar a chapa maciça, de alumínio maciço, sem nada, mais rápido do que o material anti-chama. Porque a gente tem um vídeo que depois eu posso te mandar que mostra bem isso. Então, só que É com aquele polietileno vídeo do normal. institucional, do comparativo? Mas lá não tem com chapa sólida. Porque as pessoas Ah, falam assim, não, legal. então eu vou usar alumínio maciço. Se você pôr uma chama, um maçarico, numa chapa de 3 milímetros maciço, ela vai romper a chapa mais rápido do que rompe o anti-chama. Por quê? Ah, Porque o sim. alumínio, a 660 graus, ele derrete. Ele derrete, é. É a Enquanto questão você tem um da núcleo composição do mineral, produto. o hidróxido de alumínio, quando ele separa a molécula de... O fogo bate nele, ele separa a molécula de água e aquela molécula de água vira vapor. Então, é como se você tivesse uma molécula de água combatendo o fogo Top, né? para que esse plástico não pegue fogo. É basicamente É. esse o efeito do anti-chama. É um produto sensacional que eu acho que a galera deveria conhecer mais. E às vezes pode ser um argumento diferente. Por que Às vezes só de não? você oferecer, você pode ganhar a venda. Por que não? Porque uma fachada hoje, na prática, Nilson, é assim. Se você pegar a norma do bombeiro, a IT10 do estado de São Paulo, que rege a norma de bombeiro de quase todos os estados, se você pegar a IT10 do estado de São Paulo, ela fala o seguinte: produto para revestimento de fachada tem que ter classe até 2B. O ACMFR tem classe 2A, é um pouco superior até do que o mínimo que o bombeiro fala. Só que essa norma ela não especifica se nós estamos falando de obra acima de 3 pavimentos, abaixo de 3 pavimentos, Não depende fala muito do nada. uso. Então, teoricamente pelo bombeiro, qualquer fachada para uso externo já deveria ser anti-chama. Já deveria. Essa chapinha que a gente vende de 3 milímetros, que isso, bombeiro, como se trata de uma comunicação visual, vai. Então, estamos falando de uma placa, Agora, quando estou falando de uma obra, por exemplo, de 100 chapas, você deveria estar falando para o seu cliente, olha, existe material com núcleo de polietileno, existe com núcleo anti-chama. O bombeiro, consulta o seu técnico, consulta o seu bombeiro, fala assim, olha, eu posso usar um material, porque o polietileno normal, essas chapas normais, tem classe 4A de queima. Então, se você tem um projeto e tem bombeiro para aprovar, geralmente o pessoal tem algum cara do bombeiro, alguma empresa que fez projeto envolvida nisso. Consulta o cara. Eu posso usar um material com classe 4A ou tem que ser 2A? O cara vai te falar. Opa, peraí, não sei, eu vou ver. Ah, não, tem que ser 2A. Com o produto certo. Você vai Porque ter tem a hora sua que obra. a gente imagina também, às vezes, comunicação tem muito perfil de empresas que estão aqui dentro acompanhando a live, muitos. Desde esquadrias, de comunicação visual bem pequenininho e de comunicação visual que eu conheço bem grande. Quando a gente fala Sim. obra de 200, 300, 400, 500, não é novidade para muita gente que está aqui, tá? Mesmo Não. sendo de comunicação visual. Eu Então, sei, assim, mas uma coisa interessante. ganhar na técnica, às vezes, é muito importante. Eu ganhei muita venda assim quando eu tinha empresa. De vender produtos Com mais certeza, cara. caros, mas por Quando quê? você tem o argumento técnico, A gente tinha muito embasamento quando ia falar com o cliente. Eu já tive sair de reunião e falar assim, porra, vocês são bons na venda, hein? Vocês são bons de argumento, que eu tô pagando mais caro. é isso aí. Então conta muito isso. Eu acho show de bola. Eu sempre fui um cara mais técnico, então eu sempre usei isso para ir moldando, sabe? Mas, Nilson, você sabe que tem uma situação que eu vejo assim. Você pega o segmento de porta, que nasceu com o nosso amigo Felipe lá em Ele Uberlândia, tá grande aqui, tá na construtor. live. Tá por aí também. Tá aí, dá um oi aí, Felipe. Quando isso nasce certo e você vai orientando as pessoas, cara, nem olha para 3 milímetros nesse produto aqui. Olha lá ele aí. Quando você orienta o teu cliente de uma maneira correta, o segmento vai partindo para uma especificação melhor, tem uma qualidade de venda melhor. Você não vê ninguém jogando porta fora. E você vê muita empresa jogando fachada fora, né? Usando produto que, cara, sabe que não vai dar um ano e meio, vai acabar com o produto. E essa imagem do ACM na rua prejudica o ACM para frente, cara, para o futuro. O cara passa,
vai bater o olho lá e fala assim, ó, porra, cara, esse aqui é horrível, não vou usar isso na minha obra. Esse material Cortem que você falou, cara, a gente importa. O Euracortem que a gente vende é a pintura com uma imagem de Cortem mais real que existe no mundo. É Já feito por usei, uma já. empresa na Holanda, cara, que pintou o Parque da Ferrari de Dubai. É referência no mundo de pintura, sabe? Então é top, não tem jeito de ser um produto econômico, né? Então a gente tem solução para tudo. E as pessoas precisam entender que hoje o ACM, a gente tem, por exemplo, materiais com imagem de concreto, com cortem, madeira. Você pega os ACM, por exemplo, 3 milímetros madeira, poliéster. Meu irmão, faz um teste de UVB. Eu sou suspeito para falar, mas, cara, são 2 anos, o desenho da madeira foi embora. São 2 anos, foi embora a pintura. É. Eu Cara, acho assim, acho que a gente tem que vender cada vez. Eu entendo, toda hora quando o pessoal fala de preço, ó, você também sabe disso. Ninguém tá aqui para falar para só colocar chapa top, mas eu acho que a gente tá aqui para educar, é, para fazer vendas melhores, tá? Eu acho que isso é o principal conceito que a gente tem que ter na cabeça. Dá para melhorar é, muita é, coisa que tá é. na rua. Tem muita opção de material. Enfim, eu vou puxar mais um teminha aqui, ó. Não sei se você já tá precisando ir embora, Jefferson. Tá, eu tô precisando atender, tem umas 2 ligações aqui, preciso atender, Uma mas última pergunta, só porque o vamos lá. pessoal me perguntou, mandou até no particular, sobre Tá, pintura nano, que é uma questão que muita gente fala no mercado também. Me fala um tá. pouquinho sobre isso. Nossa, velho, esse cara manda logo na lata, né? Bom, Você então, falou que ia entrar na live para pra, responder só pergunta pica. A gente nem conversou antes, a gente falou, é que, na hora a cara, gente vai e bate no peito. tem pergunta que muita gente não quer acreditar. E tem pergunta que vai causar uma resposta, uma Prefere mentira. pular? Hã? Não, não vou Prefere pular. pular? Eu vou falar real o que é nano. Então, nano é uma chapa que teve lá primer, PVDF, e um clear coating que no Brasil se apelidou e o chinês apelidou isso de nano. O que esse clear coating faz? Esse material ele quebra a estática do produto. Ponto. E ele deixa a superfície do produto, se você olhar isso no microscópio, aproximar isso muito mesmo, ele deixa a superfície da pintura mais lisa, né? Ele deixa ela mais retilínea. O teste da canetinha, que todo mundo faz, é nano, vai lá e pega um pincel atômico, vai lá, escreve na chapinha e limpa. Se você pegar essa chapa, deixar ela, sei lá, 4 dias tomando sol, sua canetinha já não limpa mais, meu amigo. Então, assim, o efeito do nano, porque, vamos falar assim, em termos de fabricante de tinta, um dos fabricantes de tinta, que é a PPG, que é uma empresa, porra, mundial, a PPG na China, ela fala o quê? O nano não tem garantia de autolimpeza, que eles falam. Então, o que o nano proporciona? O nano proporciona uma superfície um pouco mais lisa, quebra um pouco mais a estática do material, mas ele não tem resistência, sol e chuva, falando de maneira mais prática para o pessoal, não tem resistência às Deu uma intempéries. travadinha aqui. Travou? Então, Tá o meio nano ruim. não tem resistência para ter uma vida útil grande, porque embaixo do nano tem um PVDF. Então, quando esse nano ele já perde o efeito, ele vai perdendo partículas, porque uma camada de nano tem 12 micras, ele é camada de primer. Então, 12 micras é um fio de cabelo cortado em 6, sei lá, em 10 micras, cortado em 6. É muito superficial, é muito fino. Então, ele tem um efeito inicial melhor, mas a performance do nano a longo prazo, quando a gente analisa uma fachada com nano, depois de 10, 15 anos, a performance dele é muito pior que um PVDF Premium. Porque hoje o que a gente faz aqui? A gente faz um PVDF Premium. O chinês ele usa uma camada menor de PVDF e maior de primer. Então, se você comparar o nano com o PVDF chinês, nano é melhor. Ok. Se você comparar o nano com o PVDF Premium, você tem uma perda de performance do nano muito acentuada em relação ao PVDF Premium. Porque, é o que eu estou te falando, tem fachadas com PVDF hoje
que você chega a 25, 30, até 40 anos de garantia. E não tem nada de nano. Um exemplo disso é por que a Renobond não tem nano, por que a Lucobond não tem nano, por que a Alpolic não tem nano. Porque o nano ele é uma solução uma solução paliativa. Porque o chinês ele tem uma limitação nessa questão do PVDF, de muito produto de baixa performance. Então, ele esse Clear Coat para melhorar a sujidade da fachada. Se fosse comparar num gráfico, então ele teria um melhor desempenho no começo e depois pioraria com o tempo. Você tem uma performance inicial melhor, mas ia cruzar no gráfico. O gráfico dele cai e o PVDF continua. Sobe. Então, esse é o resumo da história. Mas pra você ter uma ideia, tudo é uma questão técnica e do fabricante da tinta. E não do importador, e não do vendedor. E ninguém vai falar assim, não, mas o meu é diferente, o meu é um aditivo que vai no PVDF. Cara, conversa, é Clear Coating. Essa empresa, por exemplo, que eu estou falando da Holanda, ela tem um material que eles chamam de Active Fast Clean. Então, essa camada de Clear Coating que eles vendem lá na Holanda, eles dão uma garantia de 3 a 10 anos. Depende do nível de incidência de sol. E a base desse nano deles é FEV. Do chinês é base acrílica. Então, é mais pobre, é pior, ele vai perder performance mais rápido. Mas mesmo esse cara que é referência no mundo, fala assim, olha, entre 3 e 10 anos o produto perde o efeito com o Clear Coat em base FEV. Então, é por isso que eu digo que é um tema complexo de explicar. Legal. Mas deu para ter uma noção já, Precisaria estender muito, precisaria entender um pouco o que é essa questão de fluorpolímero, de FEV, de PVDF, para poder conseguir separando as duas coisas. Mas deu para dar uma ideia legal, que sim, que provavelmente ele funciona, mas com um certo prazo de validade. Eu diria assim, olha, eu prefiro... Eu comparo muito com um carro cristalizado, vamos falar assim. É mais ou menos esse caminho. Mais ou menos, só para a pessoa ter uma visão. Eu geralmente hoje, eu falo para o meu cliente o seguinte, você quer nano? Eu importo bobina com nano da PPG, mas eu prefiro trabalhar com uma tinta que foi fabricado na Europa, que foi fabricado nos Estados Unidos, que tem o respaldo do fabricante da tinta, do que importar uma bobina de nano chinesa. É que você já está pensando lá no gráfico, lá na frente, né? Porque, cara, assim, por mais que eu possa pagar mais caro pro produto do cara lá, para não comprar do pior, nem comprar o mais barato, eu não consigo ter 100% de controle e certeza do que ele fez. Legal. Então, eu acho assim, entre o PVDF Premium americano e um nano chinês, eu vou na tinta que a gente aplica a tinta e tem um controle melhor, tem um respaldo melhor do fabricante da tinta. Aí, top. Top, Jeff. Vou te liberar aí, cara, que era para ficar 1 hora, a gente já tá 1h30 falando aqui. Pô, não, obrigado aí, galera. Vai embora. Acompanhou. Cara, desculpa aí se eu não fui muito claro ou se eu falei alguma coisa que alguém não queria escutar, mas acho que porque assim, a gente trabalhar com a verdade, né, cara? A gente tinha um caminho até para seguir aqui mais para comunicação visual, mas a gente falou bastante do 3mm no começo, foi para uma visão mais técnica, porque é um mercado que eu tento levar essa galera para outro patamar de instalação, então é muito legal. O foco do meu público. Então, assim, acho que a conversa foi super, super produtiva. Te agradeço mais uma vez, cara. Igual eu falei, hoje eu tava nervoso, porque você é um cara que eu respeito demais no mercado. Então, assim, eu acho que quem tiver oportunidade, vai na fábrica, conheça. Eu vou tentar depois, pessoal, olhar mensagem por mensagem aqui na live para tentar responder todo mundo, tá? Se possível, depois eu faço um material. Quem quiser depois, me manda no direct o e-mail que eu disponibilizo para todo mundo. E é isso, foi show, cara. Show mesmo. Beleza.